porque os nossos irmãos estão enfermos. Nosso irmão Luciano está internado, aguardando o resultado lá do exame que ele fez, né, para saber como que será feita a cirurgia, né, que ele vai colocar um stand aqui próximo da cabeça, e nós estamos orando por ele, né, nós estamos colocando a vida dele nas mãos do Senhor. Quero pedir que os irmãos lembrem dele nas orações, né, para o Senhor abrir a porta para a cirurgia e ao mesmo tempo guiar as mãos do médico, né, que ele estará fazendo, né. Tem mais algum pedido especial em nossa oração? Betinha? Ali? Pelo meu lado, posso me preparar. Uma das crianças vai dizendo, ela fez uma cirurgia para poder colocar uma aula de novo. Então, já foi embora para casa e a mãe pediu para orar porque não deu rejeição nem nada, porque para Deus abençoar. Wilson? Pedro? Um amigo meu, então, ele passou mal e aí ele teve que fazer uma dieta para estar aqui. Aí ele está com risco, a gente está com medo de ter uma anemia. Aí eu queria pedir uma Vamos lá. Como que é o nome dele? José. Eu pedi oração lá no grupo pela minha cunhada, pela cirurgia que ela ia fazer. Quero agradecer ao Senhor que foi muito tranquilo a cirurgia, ela está em casa. Tem mais alguém? Fernanda? Pela Evelyn e Ana Cristina. Tereza? Taquinho? Especialmente por Taquinho, né? Tarcísio? Então, mais alguém, gente? Então vamos, eu queria também pedir pela minha irmã, Magda, que é uma irmã, né? Ela fez o cateterismo, ela tem que trocar a válvula do coração. E ela está também com 3 vezes entupidas e tem que provavelmente fazer também ponte safena, né? Vamos orar por ela, ela está aguardando a liberação para fazer esse cirurgia, tá? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos dá nessa manhã de acordar, Senhor, com vida e saúde, e juntos, ó Deus, em comunhão, podemos te adorar, te exaltar, Senhor, te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai, a cada dia. E agora, Senhor, queremos colocar esses motivos de oração, Senhor, diante do teu altar. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer mais do que nós pedimos, Senhor, e por isso nós queremos colocá-los, ó Deus, todos esses irmãos nas tuas mãos, confiados, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia, Pai. Pedimos, ó Deus, também que no estudo da tua palavra nessa manhã, o Senhor continue falando ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia também sobre nós, Pai. E pedimos também, Senhor, perdão dos nossos pecados. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém. Amém. Nós vamos separar para o estudo da lição? Esse estudo está sendo ao vivo lá no... Sim. Tá. Como é que é? É ao vivo, não. Não, esse não está ao vivo, não. Cadê o Petros? Não, ele vai colocar daqui a pouco, assim que terminar. Pode falar com ele. Tá? Assim que terminar, pode entrar que vai o Petros colocar. Vamos separar então, irmãos. As crianças, né? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo de número 3. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 21. Romanos capítulo 3. Nós leremos do capítulo do versículo 21 até o versículo de número 31. Romanos capítulo de número 3, de 21 a 31.
Amém? O texto diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E, portanto, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós vemos para a nossa edificação. Irmãos, nós já fizemos um panorama aqui, uma visão panorâmica dos primeiros capítulos de Romanos, né? Então, quando Paulo escreveu essa carta, Paulo usou como tema o versículo 16 até o versículo 18 do capítulo 1, onde ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Quando ele usa essa expressão judeu e grego, ele estava pensando no mundo dividido em dois povos, né? Aqueles que eram da linhagem judaica e aqueles outros que não faziam parte dessa linhagem. Então, para ele, todos os que não faziam parte da linhagem judaica eram chamados de gentio ou gregos, tá? Então, porque o idioma falado na época, quase em todos os povos, né, era o grego, né? Quando Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, quando ele conquistou, né, quase todo o império do mundo conhecido, ele levou a cultura grega para todos esses povos. Então, isso era chamado de helenização. Então, ao conquistar, aí a cultura e a língua grega era repassada para os povos que foram conquistados. E quando os romanos pegaram e dominaram o mundo, né, conhecido, então os romanos também continuaram helenizando os povos. Então a fala comum da época era o grego, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, né, porque era um idioma comum de todas as pessoas, tanto comercial como também falado do dia a dia entre as pessoas. Mas o judeu continuava falando o hebraico, e alguns judeus falavam também grego, né? Então, por isso Paulo dividiu o mundo aqui entre as duas culturas, né? Então, judaica e grega. Então, judeus e quem não era judeu, gentio. E aí Paulo então fala aqui que o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação, tanto de um como do outro. E aí ele vai explicar por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então ele diz assim: porque todas as pessoas pecaram. E aí ele mostra isso com respeito aos judeus e com respeito aos gentios. Então, primeiro ele fala com respeito aos gentios. Se os irmãos lembrarem aí, ele falou que os gentios não tinham lei, a lei mosaica, né? Eles não tinham a lei mosaica, mas eles tinham uma lei dentro deles, gravada no coração deles, que era a lei que eles testemunhavam. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Então, desde os povos mais longínquos, povos menos civilizados, né, da época, eles também tinham essa consciência, né? Então, nós citamos aqui um exemplo dos índios, né? Como que os índios que não tiveram, às vezes não tiveram a presença de um homem civilizado, entre aspas, né, no meio deles, e como que eles vivem? Eles vivem por uma norma da lei que está no coração.
Então, ao quebrar essa norma da lei, eles pecaram. Então, eles são pecadores. E os judeus tiveram ainda uma responsabilidade maior, porque eles tiveram a lei e eles tinham uma consciência. Então, eles pecavam contra a lei e contra a consciência. Por isso, eles eram também pecadores, né? E aí, o fato de ser pecador, o resultado final disso é o quê? A condenação eterna. Então, o Evangelho vem justamente para salvar o homem da condenação eterna. E para salvar o homem da condenação eterna, o homem precisa ouvir do Evangelho. Porque lá na frente Paulo vai falar que a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? A palavra de Deus. Então, ele vai falar isso lá no capítulo 10. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o homem precisa ouvir do Evangelho. Então, Paulo está agora aqui caminhando nessa exposição do Evangelho até chegar nesse ponto, lá no capítulo 10. Então ele vai mostrando como que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí chega aqui no capítulo 20, no versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim que a forma como que Deus usou para aplicar a sua justiça. Então, a justiça de Deus exigia a condenação do homem, porque ele diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Então, para Deus se manter justo, né, vamos pensar, gente, os atributos de Deus, todos eles têm que viver, manifestar de forma harmônica. Nenhum atributo pode ser maior do que o outro, senão a natureza de Deus fica descompensada, certo? Então, por exemplo, da mesma forma, do mesmo tanto que Deus é amor, Deus também é justiça. Então, uma coisa não pode ser maior do que a outra, senão Deus torna deficiente na sua natureza, não é? Então, se uma parte de Deus for maior do que a outra, então Deus não é normal, Deus não é perfeito como Ele é. Então tudo tem que caminhar de forma perfeita em Deus, porque Ele é perfeito, né? Dessa maneira, então, Deus não podia simplesmente dizer para um homem que não ia condená-lo pelos seus pecados. Não, Ele tem que manifestar a sua justiça. E para manifestar a sua justiça, o que Deus tinha que fazer? Mandar o homem para o inferno. Condenação eterna. Ele falou, ele não pode voltar atrás da sua palavra. A palavra dele é imutável, essa é outra característica da natureza de Deus. Então não tinha saída, né? Se Deus não punisse o homem, não mandasse o homem para o inferno, então Deus deixaria de ser justo. Está comigo aí? Então veja, Deus não tinha obrigação de salvar ninguém, gente. Tranquilo, gente? Então, por que não tinha a obrigação de salvar ninguém? Porque todos pecaram, indistintamente, não há justo um sequer. Ele falou isso aqui nos versículos anteriores. Então, Deus não tinha nenhum motivo, né? Nenhum motivo, além de si mesmo, nenhum motivo externo a Deus que o levasse a querer salvar o homem, a ter obrigação de salvar o homem. Deus não tinha obrigação nenhuma. Se Deus mandasse todo mundo para o inferno, estava certinho. Pecou, vai morrer, né? Eternamente. Isso é passivo, gente? Todos nós aqui entendemos assim? Tranquilo? Então veja, por isso que a salvação é um ato de amor e ao mesmo tempo um ato de justiça, porque tem que ter a justiça. Então veja a proporção da coisa. Deus não podia simplesmente manifestar o seu amor sem que a sua justiça fosse feita. E é isso que Paulo vai desenvolver agora aqui no texto que nós lemos. Tem uma forma, veja, tem uma forma de Deus manter-se justo e ao mesmo tempo manifestar o seu amor. Então Deus criou, Ele mesmo criou uma forma para que essas duas coisas se mantivessem.
Então, tanto ele sendo justo, como ele manifestando a sua graça e o seu amor. Tá? Qual é essa a forma que Deus fez? Então Paulo diz, a justificação pela fé. Vou repetir, a justificação pela fé. Por que não é pelas obras? Porque se fosse pelas obras, então seria do homem, seria mérito. E nós já vimos que não há um justo sequer. Então, o homem jamais conseguiria salvar a si mesmo. Não há possibilidade nenhuma do homem conseguir a salvação por meio das obras. Por isso tem que ser por meio do quê? Da fé. Por causa da corrupção, tudo que o homem produz é corrupto. Ainda assim, o motivo é corrupto. Às vezes a obra não, mas o motivo é. Aí não pode chegar em Deus, Sim. porque ele tem corrupção em tudo que ele faz. Seja no motivo, seja na ação, ele é corrupto. É porque algumas ações. Não pode conseguir algo de Deus alguma coisa. É porque algumas atitudes do homem, elas poderão não ser pecado, né? A realização. Vamos pensar. Uma pessoa fazer uma boa obra para alguém, uma obra boa para alguém, uma pessoa dar uma ajuda para uma pessoa, isso não é pecado, isso não é coisa ruim. Concorda? Tá. Mas o motivo que leva a fazer é que é analisado por Deus. E qual é o motivo normalmente quando a pessoa faz uma boa obra? Conseguir o quê? É o mérito diante de Deus, o favor diante de Deus. Aí está tentando subornar Deus. Está tentando comprar. Então o motivo é corrupto. Tranquilo, gente? O católico tem a promessa, né? Ele faz a promessa, aquele negócio. Isso aí Só é um jeito de comprar, penitência. né? Tudo, Uma penitência. compra, uma troca, né? Por exemplo, o voto do nosso crentes, né? Temos o voto, né? E aí fica. Mas é proibido o voto, não é isso? Porque se você não cumprir, Se for com esse objetivo, né? Se o voto for com o objetivo de barganhar com Deus, é pecado. Mas se o voto for movido por gratidão, ele não é pecado. Por isso o salmista diz assim: cumprirei os meus votos diante do Senhor. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir, porque Deus não agrada de todos. Quer dizer que é permitido fazer voto? Desde que não seja para barganhar com Deus, conseguir as coisas de Deus. então Quer ver a diferença, Beto? Vou dar a diferença para você. Beto está vindo na igreja e aí ele está ruim da saúde. Ele diz assim, diante de Deus: ô Deus, se o Senhor me curar, eu vou na igreja todo domingo agora, a partir de agora, eu vou todo domingo de manhã e de noite. Isso é o quê? É um voto, mas isso é uma troca. Para quê? Para ganhar a cura, certo? Diferente, quer ver? Senhor, o Senhor me curou. Como gratidão, eu agora vou assumir um voto diante do Senhor de ir na igreja todo dia, de manhã e de noite, todo domingo, de manhã e de noite. Viu? Muda bem. Não teve negócio, né? Teve reconhecimento e gratidão. Bacana, gente? Vamos seguindo. A Eva. Engraçado assim, às vezes as pessoas fazem esse tipo de voto, recebem a graça, e aí ele entende que vai continuar fazendo, ele entende que com Deus nessa live. Porque eu conheço um monte de gente que faz esse tipo de coisa. E assim, isso realimenta. Entendeu? Eles continuam votando assim para barganha, e as coisas continuam acontecendo, e eles continuam nessa vida, assim, sem entender essa questão da motivação do coração. Porque, assim, infelizmente, né, tem muito cristão, e aí a gente pode falar aqui evangélico, muito cristão, que ele não tem conhecimento da palavra, ele tem conhecimento da prática evangélica, né? Porque está sendo comum as pessoas fazerem isso, não é? E aí as pessoas passam a fazê-lo automaticamente, como se fosse algo sem entendimento. E aí não percebe isso, né? E aí o pior de tudo isso é que não entendem assim, o motivo da graça, né?
Por que Deus faz as coisas para nós? É pela graça e não pelo mérito. Como a pessoa não tem entendimento disso, aí Satanás aproveita e faz as coisas para que isso seja realimentado no coração, que Eva falou, seja realimentado. Então, às vezes Satanás concede, né, e a pessoa pensa que foi Deus que fez, e continua fazendo, continua no erro, porque aí é o espírito do engano, o espírito do erro, e a pessoa continua fazendo, achando que está fazendo a coisa certa, não é? E aí isso é extremamente perigoso. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa ser guiado pela o que nós esperamos e conhecemos, e não pelo que nós vemos, né? E aí a gente vê as coisas acontecendo e está sendo guiado por aquilo, né? E o grande perigo disso é que a pessoa entender que ela está sendo ensinar os outros. Isso, pior ainda, né? Quer ver? Quem nunca aqui já ouviu as pessoas falarem assim: ah, mas para você conseguir algo, você precisa pagar o preço. Já ouviu? Já? Então, se está pagando o preço, é graça? Não. Comprou. Não é? Ah, mas você tem que pagar o preço. Qual que é o preço? Ah, tem que levantar de madrugada para orar todo dia. Aí Deus vai ver, você está esforçando, levantando de madrugada, e Deus vai te dar aquilo que você quer. Vou seguir outro exemplo: jejum. Orou, não conseguiu. Ah, se você jejuar, você vai conseguir. Não ouviu falar isso? É só você jejuar e Deus vai ver seu sofrimento e vai te dar aquilo que você consegue. Entregar o jejum, pastor, para entregar o jejum. Você não pode entregar o jejum um motivo de curar uma pessoa, por exemplo, porque aí você está trocando. Troca. Então, por exemplo, como é que você entrega o jejum? Como é que, vamos supor, eu vou jejuar porque A consagração da vida dela. só por consagração, porque não tem outro motivo. E o melhor exemplo que deu foi Jesus. Quando Jesus disse assim: essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Aí a pessoa pega o visível e não vê o invisível. Jesus não está falando do visível, Jesus está falando do invisível. Qual que é o visível que as pessoas interpretaram? O sacrifício do jejum. E qual era o invisível que Jesus estava falando? Era a consagração. Então, essa casca não sai senão por meio da consagração. Então, era por meio da consagração e não do sacrifício. Por isso que Jesus expulsou. Então, essa questão do jejum já é uma questão rotineira do crente. Ele tem que jejuar, mas porque ele jejua. Perfeito, Eva. Quando acontecer essas questões na frente dele, ele já está pronto para pedir, para expulsar e para realizar aquilo, porque ele já tem uma vida devocional de oração, de jejum. Perfeito. Então, o crente tinha que fazer jejum, irmãos, continuamente. Né? Continuamente. Para ter sua vida mais consagrada a Deus. Pesado, né? Mas é a vida cristã, né? É o que Deus ensina para nós, né? Pois é. Aí alguém falou assim, beleza. John Mauer foi um grande servo de Deus do século XVIII. Ele escreveu um livro sobre oração e jejum. Aí ele disse o seguinte, que não há na Bíblia nenhum texto na Bíblia que fala de jejum isolado de oração. O jejum sempre é acompanhado de oração, sempre. E aí ele disse assim, que jejum é você deixar de alimentar da terra para alimentar do céu. Então é deixar de alimentar a carne para alimentar o espírito. Está aí, né, beleza? A resposta é essa. Né? Então, quem faz jejum está preocupado em alimentar o quê? O espírito, a alma. Né? Não está preocupado em alimentar a carne. Né? Então, é a boa palavra para nós. Né? Sim? Jesus ensinou, não é para
jejum, não, jejum é uma santificação, mas você prepara, fica até bonito, fica até mais disposto. Tem umas coisas que a gente vê na Bíblia, e aí de repente a luzinha vem assim, tudo na gente, né? Ontem eu estava lendo o texto de novo, né? O texto de Jesus lavando os pés dos discípulos. E aí Jesus falou para Pedro assim: Pedro, quem já tomou banho não precisa lavar senão os pés, porque eles andavam de sandália, né? Lá sujavam os pés, mas já tinha tomado banho. Aí na hora Deus trouxe a luz, né? O que Jesus estava falando sobre esse texto? Jesus está falando assim, que os seus pecados passados, eles foram lavados no sangue de Jesus na cruz. E os pecados de cada dia, eles são lavados à medida que nós confessamos e pedimos perdão. Então quem já tomou banho no sangue da cruz, não precisa tomar de novo, a justificação é de uma vez só. Já pagou o pecado. Qual é a limpeza que precisa acontecer na nossa vida com o sangue de Cristo? É para o pecado do dia a dia, então é lavar os pés. O corpo inteiro não precisa ser lavado de novo, porque já foi lavado no sangue do Cordeiro. O que tem que lavar agora? Os pecados do dia a dia. Por isso a gente precisa confessar todo dia. Todo dia. Confessar e pedir perdão. Bacana demais, né, gente? É a palavra de Deus. Pergunta aí? Mais pergunta? Então vamos lá. Aí Paulo vai falar então agora de justificação. Olha o versículo 21. Ele diz assim, ó: mas agora sem lei, ou seja, então esquece a lei. Esquece a lei para justificação, tá? O propósito da lei nós já ensinamos aqui. O propósito da lei não era justificação, né? Então ele diz, esquece a lei. Então ele diz, sem lei a justiça de Deus, olha, a justiça de Deus se manifestou. E aí ele diz assim, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você já viu várias vezes, está citado na Bíblia assim, a lei e os profetas. Jesus falou, a lei e os profetas. Então, quando está citando aqui lei e os profetas, ele está pensando naquilo que Moisés escreveu, que era a lei, e naquilo que os profetas escreveram. Então, tanto a lei falava da justiça de Deus, como os profetas falaram da justiça de Deus. E a palavra aí que é usada aí, justiça de Deus aí, é uma palavra que dá um sentido assim, de ser declarado justo diante de Deus. Então, a justiça de Deus, ela se manifestou, então, porque Deus declarou aquele que tem fé nele, como justo. Então, é uma declaração de Deus, né? Então, Deus falou, ó, ele é justo, acabou, né? Então, como Deus fez isso, nós vamos ver aqui mais para baixo. Mas, primeira coisa, Deus declarou justo, independente da lei. Então, não teve nada da lei aí. Aí ele continua dizendo, porque não há distinção. Por que não há distinção? Ele diz assim, porque tanto o judeu como o grego precisa da justiça de Deus, senão não é salvo, né? Então, e essa justiça de Deus, ela se manifestou e ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, por isso ele diz assim, não há distinção, tanto o judeu como o grego precisa da justiça de Deus. Por que precisa da justiça de Deus? Versículo 23, olha aí, por que eles precisam da justiça de Deus? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carece é muito interessante, gente. No grego, o sentido dela significa aquém, ou chegar por último, tá? Então assim, vamos imaginar, o carecer aqui não é ter necessidade, é no sentido assim, que não há, não tem como, por quê? Porque ele não chegou, ele não alcançou, tá? Ele não chegou no final, ele não deu conta de chegar. Então, o carece da glória de Deus, por quê? Porque ele não deu conta de chegar para ser salvo. Então, por ele não ter dado conta de chegar, ele não será salvo. Por isso ele precisa da justiça. E a justiça de Deus é que é aplicada sobre ele. Então, aí, Paulo está dizendo aqui no texto, irmãos, que carecem da glória de Deus. A glória de Deus aí é a manifestação da bondade, da misericórdia, do amor de Deus sobre a sua vida.
E aí o versículo 24, ele mostra como então que Deus fez isso. Então veja, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Deus resolve justificar, então Deus declara que a pessoa é justa, né? Então Deus declarou isso, e Deus declarou isso porque ninguém pôde ser justificado, porque ninguém consegue, porque todos pecaram, e por isso carecem da glória de Deus. Aí então Deus agora fez uma forma para aplicar essa justiça sobre o pecador. Qual é a forma que Deus fez? Versículo 24 explica, ele diz assim: eles foram justificados gratuitamente. Olha aí, versículo 24: sendo justificados gratuitamente, e ele repete, por sua graça. Então ele usa duas vezes. Gratuitamente quer dizer que é de graça, por sua graça quer dizer que é de graça. Então Paulo repete aqui para frisar, né, para marcar, olha, é justificado gratuitamente pela sua graça. Como que é isso? Ele diz assim: por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Lembra que na mensagem passada nós falamos lá no culto sobre redenção? O que é redenção? É libertar por meio de pagamento. Redenção significa isso, é libertar alguém por meio de pagamento. O homem era, por ter pecado, ele se tornou o quê? Escravo do pecado. Como é que Deus liberta um homem que está escravo do pecado? Ele diz assim: ele paga o preço. E ele paga o preço, e isso não é por mérito, é de graça. Ele está dizendo aqui, ó, é por sua graça. Então o que Deus fez? Deus olhou para o homem não conseguia salvar a si mesmo. Deus olhou para ele e disse assim, ó, ele não vai conseguir chegar, nunca vai chegar no ponto de ser salvo por ele mesmo. Então eu vou manifestar o meu amor por ele. Como eu vou manifestar o meu amor? Eu vou justificá-lo pela graça. Então, como que eu vou justificá-lo pela graça? Eu vou pagar o preço. Então veja, Deus resolveu pagar o preço para a nossa libertação, para a nossa redenção. E aí ele diz assim, esse preço, ou essa redenção, esse preço que foi pago por meio de uma pessoa. Quem é? Olha o finalzinho do verso 24. Qual é a pessoa que Deus usou para pagar esse preço? Jesus Cristo. Então ele diz assim, por meio de Jesus Cristo. Então, sendo justificado, ele diz assim, todos os que creem. Então ele justificou aqueles que creem, né? Porque Deus os tornou justos. Deus declarou, vocês são justos. Para declarar que eles são justos, Deus precisou pagar o preço. Qual foi o preço? A morte de Cristo na cruz. Está vendo que tudo faz sentido, gente? Está tudo ligando. Tudo uma coisa. O amor e a justiça são equivalentes. Então, ele amou e aplicou a sua justiça na pessoa de Cristo. Aí ele vai falar isso mais na frente ali agora isso. Mas aí, veja, Deus manteve justo e ao mesmo tempo manifestou o seu amor. Então, o amor e a justiça estão caminhando de forma paralela. Se ele simplesmente amasse e não condenasse o pecado, ele não era justo. Então não podia ser. Vamos pensar um exemplo. Tem uma forma de discipulado que chama evangelismo explosivo. Ele tem uma ilustração muito legal lá. Ele diz assim, que todo homem é pecador, por quê? Porque mesmo que ele fizer coisa boa, o que ele fez de errado surge. Aí eu cito um exemplo. Assim, a Tereza vai fazer um omelete lá para nós, lá na casa dela. Pode fazer, Tereza, tá? A gente vai lá comer. Aí ela quebra lá 3 ovos lá. Mas aí ela pensa assim, não, mas vai pastor, Vilza, deve João Marco, Débora, então esse omelete não vai dar. Aí ela diz assim, eu vou quebrar mais, vou fazer pelo menos uns 5 ovos. Aí ela pega lá na cesta e quebra. Só que quando ela quebrou, tinha um ovo choco, estragado. O que aconteceu com os ovos que estavam por lá? Assim é nossos atos de bondade, que nós achamos, né, que antes de Cristo, né, nós achamos que eram bons, só que quando eles encontraram os nossos pecados, o que aconteceu? Por isso Tiago diz, quem cumpra toda a lei, mas tropeça no seu ponto. Aí vem a outra ilustração, para a gente entender. Há um cara aqui que é juiz, aí o filho dele comete um crime. E aí o júri popular condenou o filho. Ele é condenado. Ele agora tem que aplicar a pena para esse menino, porque o juiz agora, o júri declarou culpado, então tem que a pena. Mas é o filho dele. Aí ele vira e fala assim, quer saber?
estou nem aí porque esse júri falou, eu vou condenar meu filho, não, vou libertar meu filho. O que esse juiz seria? Injusto, corrupto. Então por isso Deus não podia fazer isso. Deus não podia fazer isso de jeito nenhum, né? Deus tinha que colocar a sua justiça sobre o homem para condenar o homem. Mas a coisa estava feia porque não tem como conciliar as duas coisas, né? Aí então Deus teve que mandar Jesus, gente. Mandando Jesus para representar o homem, Deus estaria mantendo justo, condenando Cristo na cruz, condenando o nosso pecado nele. Aí a Bíblia diz lá, ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados sobre si, nós o reputávamos por ferido de Deus, oprimido, e ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. Aí 53, versículo 5 diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Viu a redenção? Então Deus pagou o preço em quem? Em Cristo. Li uma ilustração também muito bacana sobre isso. Havia uma aldeia que tinha um líder da aldeia, o cacique lá, o chefe, que era um cara muito justo, considerado muito justo. E aí ele pegou e estabeleceu uma norma, uma lei na lei. Estava tendo muito roubo na lei, aí, na aldeia. Aí ele virou e falou assim: ó, a partir de hoje, quem cometer roubo na aldeia vai levar 10 chicotadas. Aí, tá, mas continuou tendo roubo, ele subiu para 50 chicotadas. E aí diminuiu. Mas um dia pegaram uma senhora idosa roubando. E quem era a senhora idosa? A mãe dele. E agora? Todo mundo na fila esperando para ver quem é que, como que ele ia sair, se ele ia libertar a mãe, que já era idosa, né? Ou se ele ia mandar dar 50 chicotadas na mãe. Diz que ele era um homem muito forte. Aí, mas a mãe não suportaria 50 chicotadas, ela ia morrer. E aí, para surpresa de todo mundo, ele condenou a mãe a 50 chicotadas. No dia da execução, colocaram a mãe lá e o carrasco com o chicote na mão para dar 50 chicotadas. E aí, qual foi a surpresa? No momento da chicotada, ele foi e abraçou com a mãe e ofereceu as costas dele para levar as 50 chicotadas. Ele salvou a mãe e ele sofreu os castigos. Ele manteve justo, né? Ele continuou justo, né? E a mãe foi libertada do castigo. Nossa, é a mesma coisa. Deus colocou outro no seu lugar, né? O que você precisava receber pelo seu pecado, Deus pôs alguém que tinha muito mais condição que você para receber o castigo pelos seus pecados. Isso é redenção, isso é pagamento. Deus pagou com seu filho no seu lugar. Isso, irmãos, foi anunciado na lei, nos profetas, foi desde o sacrifício de Abraão lá atrás. Lembra quando Abraão levou Isaac? Deus está colocando alguém como substituto, alguém como cordeiro substituto para morrer no seu lugar, né? Os animais, todo o sacrifício exemplificava isso até chegar em Cristo, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu a sua vida no seu lugar para pagar o preço. Isso é redenção. Por isso Paulo fala assim: olha, pensa nisso agora. Eu vou ler o versículo de novo, agora, como faz todo sentido. Ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí o verso seguinte, irmãos, versículo 23, 25, ele diz assim: a quem Deus apresentou ou propôs como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente. Então, a quem Deus propôs ou colocou como propiciação. Essa palavra propiciação, irmãos, ela é tirada lá do Velho Testamento, do hebraico. É uma palavrinha curtinha, que é assim, chama, no sentido, a transliteração da palavra é coporê.
essa palavra era um nome que era dado à tampa da arca da aliança. Lembra? A arca da aliança ela tinha uma tampa de 5 centímetros assim, de ouro maciço. E aí ela ficava no Santo dos Santos, que era o lugar, irmãos, o lugar aonde Deus se manifestava, lá na tenda da congregação. Era o lugar onde Moisés conversava com Deus, onde estava a presença de Deus. E era o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia chamado, o dia da expiação, o Yom Kippur, né? Que era o dia da expiação, uma única vez por ano. O sumo sacerdote oferecia um sacrifício e levava o sangue e jogava sobre a tampa daquela árvore. Ao jogar o sangue em cima da tampa, Deus via o sangue. Aí dizia assim: o animal morreu para cobrir o pecado do homem. Então a tampa da arca era isso, porque no grego ela é chamada de hilastério, quer dizer, a ideia é propiciar. Propiciar o quê? A libertação. Por isso ela era chamada de propiciatório. E aqui Paulo usa a palavra dizendo, como propiciação. Então esse lugar onde Deus falou com Moisés, era um lugar onde o sangue era aspergido, né, como nós falamos ali, e a ideia então é que Deus estava olhando aquele sangue, e ao olhar aquele sangue, Deus estava deixando de punir o pecado. Por isso ele diz assim, na sua tolerância, Deus ter deixado de punir o pecado anteriormente cometido. Quando ele diz anteriormente, ele está fazendo uma ligação entre o tempo passado e o tempo presente. E ele vai falar aqui agora no verso seguinte sobre isso. Então, no tempo passado, o que é que Deus fez? Deus disse que o sangue ia cobrir o pecado do homem, quando aspergido lá, ele ia cobrir o pecado do homem, para que, quando chegasse no tempo presente, um outro iria oferecer a vida para pagar o pecado. Então, o sangue de animal, da novilha, do cordeiro, do boi, não podia pagar o pecado. Por quê? Porque não era da mesma natureza do homem. Lembra? Para haver redenção tinha que ser parente, tinha que ser da mesma natureza. Por isso que Cristo veio como homem, tinha que ser homem e tinha que derramar o seu sangue. Falei no domingo à noite ali que Jesus podia ter morrido por enforcamento, podia ter morrido por afogamento, eram formas de morte que tinha na época. Não, Jesus morreu morte de cruz, para que o seu sangue fosse derramado, para que o sangue de Cristo, a Deus olhar o sangue, porque Deus disse que a justificação seria no seu sangue, no sangue de Cristo, Deus pudesse então perdoar o pecado. Então Deus tampou a sua vista com o sangue do animal sobre os pecados, até que chegasse Cristo. Quando chegou Cristo, Deus olhou para o sangue do Filho, e esse sangue do Filho é que purifica de todo o pecado, que lava o pecado, né? Que paga o preço do pecado. Por isso a morte de Cristo, irmãos, foi um sacrifício propiciatório, como um sacrifício, como pagamento, né? O pagamento para o pecado do homem, que o homem havia cometido, né? E aí, se os irmãos observarem aí no versículo seguinte, né, ele fala da forma de apropriação aí como referência voltada para Deus. Então ele diz a quem Deus propôs no seu sangue. Então foi Deus que propôs isso, para ele manter justo e ao mesmo tempo manifestar o amor dele, né? E aí Paulo fala que por meio da morte de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então são duas coisas, pela fé e pelo sangue. A fé nossa é nele, em Deus, e o sangue, o meio que Deus usou para aplicar o seu julgamento e, portanto, né, condenar o pecado e pagar o preço do pecado com a sua morte na cruz, né? Foi dessa forma. Olha o versículo 26 então, olha aí, ele diz assim, que Deus fez isso com um propósito. Ele diz, tendo em vista a manifestação da justiça, agora quando, irmãos? Olha aí, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Por quê? Porque a tolerância foi do tempo passado. Então Deus não puniu no passado o pecado do homem e deixou para manifestar a justiça no tempo presente.
Então, ou seja, no tempo de hoje para nós, né? No nosso tempo, no tempo presente, a fim de que o propósito de Deus seja que ele se tornasse justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele mesmo ser justo e justificador. Então veja, justo por quê? Porque puniu o pecado. E justificador, porque foi por amor que ele fez isso por nós. Então ele manteve-se justo e ao mesmo tempo mostrou o seu amor. Bacana demais, né, gente? Olha que coisa preciosa, não é? É perfeito, né? O apóstolo Paulo, aí eu fico pensando nos leitores de Paulo dessa época, né? Que quando eles leram isso, pessoas que estavam ligando tanto a lei, tentando salvar a si mesmo por meio da lei, e escutar uma coisa dessa, né? Olha, de ser libertador, né? Totalmente libertador. Você já? Sobre a respeito de Paulo, mas a coisa maravilhosa que ele fala aqui em Efésios sobre esse assunto, Deus nos tempos vindouros demonstrar a suprema riqueza da sua graça. E ele fala que nós somos feitura do mundo. Em Cristo Jesus. E essa palavra feitura do grego é poema. Nós somos uma poesia de Deus. Nós somos um poema que ele compôs, que ele fez, nos tornando poema. Maravilhoso, você é uma pessoa que é bastante sentimental, né? Que gosta de arte. É bonito demais, né? Porque a solução do pecado, ele agiu dessa maneira, usou o filho dele, derramar sangue, para fazer do povo dele uma feitura dele, se tornando uma poesia, composta de Deus. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou então. Vamos seguir a nossa linha aqui de pensamento. Como ficou então? Então, Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu como do grego. Então, todos os que creem podem ser salvos por meio do Evangelho. O Evangelho fala do quê? Ele fala da justiça de Deus. É a justiça de Deus que diz que todo homem que pecou precisa morrer, precisa ser condenado. Mas o Evangelho também fala da graça, que é o amor de Deus, que se manifesta juntamente com a sua justiça. Então, como que Deus pôde conciliar as duas coisas? Primeiro, ele aplicou a sua justiça condenando Cristo na cruz. Cristo morreu no nosso lugar para pagar o nosso pecado. Pronto, manifestou a sua justiça. Como que ele manifestou o seu amor no tempo presente? Ele nos colocou nele e Cristo Jesus, e assim Deus pôde então manifestar a sua justiça e o seu amor. Então, no tempo presente, Deus tornou-se justo, porque condenou o pecado, e o justificador, porque ele aplicou a sua justiça sobre nós. Então nós éramos pecadores, e agora nós somos justos. Antes nós éramos filhos da ira, agora nós nos tornamos filhos de Deus. Antes nós estávamos condenados ao inferno, e agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí Paulo então, para concluir, né, o texto, Paulo diz assim: onde está então a jactância, ou o orgulho, né? Alguém achar que é salvo por suas próprias obras. Onde que está aí? Ele fala assim: nenhum, acabou. Quem é que pode virar e falar assim: não, eu fui salvo porque eu sou bom? Não, Paulo acabou de mostrar que ninguém consegue salvar a si mesmo. Então ele diz aí: acabou tudo. Ele diz: onde está a jactância? Onde está esse orgulho aí? Foi de todo excluído. Acabou. Não tem sentido o homem querer orgulhar-se diante de Deus, né? Aí ele diz assim: por que lei que ele foi feito isso? A lei das obras? Ele disse: não, claro que não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então, não é pelas obras que o homem é salvo, mas pela fé. Então, Paulo conclui, e ele diz aí: concluímos, viu? Então, Paulo está dizendo aí, ó, concluímos, versículo seguinte: pois, né, que o ser humano, ou todo homem, é justificado pela fé, independente das obras.
Pronto. Todo homem é justificado pela fé, independente das obras. Quem está querendo ser salvo por meio das obras, está errado. Então, está perdendo tempo. Paulo está dizendo isso, né? Então, está perdendo tempo. E aí eu quero parar aqui e falar um pouquinho para os irmãos, para a gente fechar, sobre a visão que as pessoas têm hoje da salvação. Hoje nós temos uma palavrinha, que às vezes é até confusa, mas é importante falar dela. A palavra chama sinergismo. Sinergismo significa cooperação, tá? Ajuda, cooperação. Então veja, quando fala da salvação, existe um monte de gente que é sinergista, ou seja, acredita que o homem pode cooperar com Deus para a sua salvação. Vamos pegar alguns grupos que dizem isso, né? Que ensinam isso. Vamos pegar aí, o espírita diz que você precisa crer, mas você precisa fazer obras. O católico, você precisa crer, você precisa fazer obra, você precisa fazer penitência. Então, sofrer o castigo do seu pecado para você ser salvo. Viu? Isso é sinergismo. É a pessoa tentando ajudar Deus a salvar. Então a pessoa está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. A fé no sacrifício de Cristo não é o que Deus exige só. Deus exige essa fé mais as obras, mais, né, o sofrimento, a penitência, o castigo, tá? Vamos, esses dois grupos, vamos para o meio evangélico, gente. Para o meio evangélico nós temos grupos sinergistas. É aqueles que creem que uma pessoa é salva pela fé mais a obediência. E aqui, irmãos, inclui um monte de igreja evangélica. Quer ver? Vou mostrar para os irmãos. Uma pessoa diz assim: se você crer, mas no dia que Jesus voltar, você estiver cometendo algum pecado, você vai ficar. Já ouviu isso, irmãos? Muitas vezes, né? Não é? A pessoa que pensa assim, ó, eu creio, eu recebi Jesus como meu Salvador, mas eu preciso me esforçar obedecendo a Deus para que no dia eu seja salvo. Então isso é uma cooperação com Deus. Eu estou dizendo para Deus que eu não sou salvo só pela fé, eu estou dizendo que eu sou salvo pela fé mais a minha obediência. E aí, irmãos, esses grupos aí, ó, estão dizendo isso todo dia para você. Está no Instagram, né? Está aí no Facebook, né? Está no TikTok, quando tem aquelas palavrinhas lá. Todo aquele que acredita que você precisa obedecer para ser salvo é sinergista, ou seja, está achando que a fé, o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente, precisa de algo mais. Isso não é, irmãos, doutrina reformada. Doutrina reformada diz que você é salvo pela fé, independente das obras. As obras, sejam elas boas obras ou de obediência, elas são praticadas por aqueles que têm fé em Jesus. Eles são praticados por aqueles que são salvos e não para serem salvos. Quem é eleito de Deus, ele é eleito para ser santo, e não é eleito porque é santo. Ele foi eleito, escolhido de Deus para ser santo. Então veja, primeiro eu sou salvo para depois eu viver santidade, e não eu me torno santo para ser salvo. Tranquilo, gente? Tudo é uma consequência da obra de Deus na nossa vida. Primeiro que Deus fez. Paulo está falando. Concluímos então que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Então, seja ela boas obras ou seja ela obediência. Então, se alguém virar para você e falar que você precisa obedecer para ser salvo, então isso é heresia, isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o homem é justificado, o homem é salvo pela fé, independente das obras. Essa é a conclusão que Paulo chegou aqui, né? Ou a gente crê na Bíblia ou a gente crê no homem, né? Então, só para alguns que podem usar esse versículo como desculpa, porque às vezes fala assim: aquele que não renuncia tudo quando tem não pode ser vencido.
Porque fica parecendo Sim. que eu tenho que renunciar tudo quanto tem para conseguir alguma coisa de Jesus. Pois é, Como que é isso? pois é, aí veja, tornar-se discípulo, a gente tem que pensar no tempo em que as coisas foram escritas, né? Então veja, tornar discípulo de Cristo, Jesus está falando, não era ser salvo, Jesus está falando é andar com Ele aqui na terra. Quem é que estava andando com Ele teve que renunciar, e os discípulos falaram isso para Ele. Lembra quando Ele falou lá que o rico não entrará no reino de Deus? Os discípulos falaram: Senhor, mas nós abandonamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Né? Aí Jesus pegou e falou: quem renunciou tudo terá muito mais nessa vida e na vida eterna. Né? Então, a renúncia é daquele que já creu e não para crer. Aí alguém falou assim: pastor, mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, se não for fiel, não vai ter a coroa da vida. Coroa da vida não é salvação. Coroa da vida é o quê? Galardão. Quem é fiel? Aquele que creu. Não tem como ser fiel se não tiver crido primeiro. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os... então as obras não levam ninguém para o céu. É o crente que vai para o céu que leva as obras. Elas acompanham quem? O crente. Né? Está vendo? Então, a tua fé te salvou. Salvou do que, irmão? Salvou eternamente? Então não é Cristo que salvou, é a fé. Está vendo? A fé não salva, a fé é um meio. Quem salva? Cristo. E a fé, ali nesse caso, a fé salvou do quê? Da enfermidade que a pessoa estava. E não salvação eterna. Porque muitos que foram curados por Cristo não seguiram Cristo, gente. E creram nele para ser curado, mas não curado fisicamente. Então tem muita coisa que a gente traduzir como salvação e que não é salvação. Não é salvação, de jeito nenhum. E o melhor testemunho que nós temos disso é daqueles discípulos que chegaram para Jesus e disseram: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo. Jesus falou: nunca vos conheci. Conhecer, lembra que nós falamos na Bíblia? Conhecer é ter relação com Cristo. Então, e Jesus disse: eu nunca tive relação com vocês. Mas eles fizeram obras, eles expulsaram demônios, né? Em nome de Cristo. E Jesus disse: nunca vos conheci. Porque não são as obras, né, que salvam o homem, que justificam o homem, mas é por meio da fé. Né? Pastor, então eles fizeram todas essas obras pela obediência. Pela obediência e talvez pela troca. Porque claramente eles estavam cobrando de Jesus, não é? Então, se eu fiz algo para você, eu estou te cobrando, então eu fiz esperando o quê? A recompensa. Então, foi claramente, eles estavam, aí vai seu nome, mas em teu nome nós fizemos isso, então, quer dizer, nós vamos ficar, o senhor está devendo para a gente. Não é um sonho de um crente viver uma zona de conforto também, porque, como Jesus fala no mundo das expressões, tem como o crente viver em conforto, porque Paulo, por exemplo, fala de morrer ali, viver Cristo, ele não vive na zona de conforto. Não, pelo contrário, né? Paulo foi o que mais sofreu pelo Evangelho. Né? Mas isso aí não é material, é espiritual. Também, né? Mas assim, Eu a posso gente estar tem. numa situação difícil, mas meu espírito não está em conforto. Mas eu posso também viver, às vezes, vida tranquila e mansa, como Paulo falou para a gente orar pelas autoridades para a gente poder viver vida tranquila e mansa. Porém, vida tranquila e mansa é muito mais perigoso para o cristão do que provação, né? Não é? Porque vida tranquila e mansa pode levar o cristão a esfriar na fé. Eu digo assim, espiritualmente, porque, como há pouco o senhor fala, qual é a tranquilidade espiritualmente, seu James, que a gente tem? Primeiro, que a nossa vida está segura nas mãos do Senhor, né? Que Deus nos guarda, o maligno não toca, que nada pode nos afastar do amor de Deus, que todas as coisas nós temos em Cristo Jesus para a nossa vida. mas
também não preocupar com o que antes você estava falando. Já, estou terminando aqui. Só, Léo. Pensando sobre essa questão da fé e as obras. Na verdade, que a palavra também diz que a... Só um minutinho, Léo. Gente, quem for do ônibus, se quiser sair, que o ônibus está esperando lá na porta, tá? Aí, Léo, vai, continua. A palavra diz que a fé sem obras é morta. É morta. Então, na verdade, primeiro vem a fé. Isso. A verdadeira fé, ela vai produzir, por consequência, boas obras. Ele explica logo em seguida, Léo. Logo em seguida, Tiago explica. Quando ele diz assim, que a fé sem obras é morta, ele diz logo em seguida assim, que você tem fé, então mostra a minha fé sem as obras. E eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então as obras servem para quê? Para mostrar a fé e não para substituir a fé. Elas são o fruto da fé. Isso. E não é a obra que origina a fé. Contrário, é a fé que origina as obras. Então a obra só revela a fé que tem, né? E não substitui a fé. Ou produz. Ou produz fé. Bacana, gente? Pastor, mas quando a Bíblia diz que Deus prefere pode poder realizar, aquilo que estava falando na boca, a pessoa está preocupada em fazer, depende da vontade de Deus na vida de Deus. Também, irmãos, também, mas depende também de nós, né? Então, Deus em mim, eu nele, dá muito fruto, não é? Então, o fruto que eu dou é porque eu estou em quem? Nele. Então, quem é que gera o fruto? Né? Gera o fruto é a raiz da árvore. Então, a raiz da árvore é que gera o fruto, né? O fruto é produzido por quem? Por nós, os ramos. Né? Mas nós só produzimos ramos porque nós estamos ligados à videira. Né? Senão, não produzia fruto. Mas tem discernimento para não fazer algo errado, né? Com certeza, não fazer aquilo que está proibido aqui, né? É fazer como em lugar da fé, mas fazer por causa da fé. Né? Amém, gente? Vamos encerrar? Vamos ficar em pé. Irmãos, domingo que vem, eu não vou estar aqui, domingo que vem, mas o Guilherme vai falar sobre essa visão de salvação da nossa igreja, da reformada, e a visão de salvação de outros grupos, né? Então vai dar para prosseguir no assunto aqui, né? O homem é justificado pela fé ou justificado pelas obras, tá? Então, amém? Vamos orar então, vamos encerrar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por tudo que nós aprendemos hoje aqui. Pedimos que a tua palavra seja aplicada no nosso coração. Meu Deus, te agradecemos porque, mesmo não merecendo nada, o Senhor teve misericórdia de nós e nos chamou, Pai, para pertencer ao teu povo. Te louvamos por isso, Pai, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para tudo sempre. Amém. Deus abençoe todos até a noite, né? Vamos aí.